A gente volta agora, portanto, à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está voltando esse julgamento para condenar, que pode condenar ou não, ou absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus, eles que fazem parte do núcleo crucial, núcleo 1 dessa suposta trama golpista. Neste momento, ainda fala do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, começou hoje cedinho e está se estendendo ainda por essa tarde. A gente vai acompanhar agora a fala dele. Arma-se dos instrumentos necessários à prática do crime. Procura o local a hora favorável. Ordena e encaminha, em suma, os fatos no sentido de preparar o momento em que há de desferir o golpe. Entramos com isso nos momentos externos da vida do crime. Na sua primeira fase, que é a preparação. É a que se deve seguir a execução e a consumação. Os atos preparatórios, assim, escapam, em regra, à aplicação da lei penal, salvo quando por si mesmo constituem figuras delituosas. Resta definir, então, em que momento do intercrime se pode entender a execução do crime, se ele se iniciou, para que seja possível reconhecer a configuração de uma tentativa. A definição dessa questão é essencial para a política criminal, que se ocupa da tarefa de desestimular a ofensa a bens juridicamente tutelados por meio dos incentivos gerados pela lei penal. Mais especificamente, caso a lei equiparasse a sanção aplicada aos atos preparatórios à tentativa e à consumação, de maneira que o agente recebesse idêntica pena, independente da fase do intercrimes em que sua conduta houvesse sido interrompida, haveria uma diluição dos incentivos desejados pelo legislador quanto à figura criminal. É que nessa situação estaria ausente o desestímulo marginal, dado que a cada avanço no plano criminoso não haveria um correspondente aumento na sanção aplicada. Na realidade, o sujeito que iniciasse a preparação do delito teria todos os incentivos para consumá-lo, pois o insucesso da empreitada significaria suportar a pena sem qualquer benefício ilícito em contrapartida. Esse raciocínio é explicado pela análise econômica do direito e por Steven Chavel, que trata da situação análoga em que a tentativa e a consumação são punidas da mesma forma. Ele destaca que não devem ser sancionados pelo direito penal as condutas interrompidas em um momento do intercrimes, no qual ainda exista grande incerteza quanto à sua continuidade. Um pequeno trecho destacado, diz ele com efeito, pode-se razoavelmente sustentar que determinadas tentativas escapem por completo de sanção, quando interrompidas em momento tão inicial que reste grande incerteza quanto à sua continuidade e quanto às formas que assumiram. Há que se adotar extrema cautela na análise do caso concreto, para demarcar a linha divisória entre os atos preparatórios e os executórios, de maneira a não equiparar uns e outros como merecedores de sanção, sob pena de, com isso, gerar indesejado estímulo ao cometimento de crimes. A tentativa que configura os crimes dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal é a que decorre de um ato efetivamente executório, assim compreendido aquele imediatamente anterior à plena realização dos elementos do tipo e que coloca o bem jurídico, tutelado em um perigo igualmente imediato. Em acréscimo a essa dupla imediatidade, o ato executório deve ser qualificado pelo dolo, de maneira que o sujeito haja com a resolução de consumar o delito. É o que expressa a doutrina penal, e aqui eleita a obra do professor Santiago Meia Puig,
Nesse sentido, o começo da execução necessária para a configuração da tentativa exige que se ultrapasse a fronteira que separa atos preparatórios quando existentes dos atos executórios. Como critérios objetivos de valoração do plano do autor, utilizam-se 2 critérios: a colocação em perigo imediato e imediatidade temporal. O primeiro critério afirma o início da tentativa quando já se produz uma colocação imediata em perigo do bem jurídico. O segundo, quando se realiza um ato imediatamente anterior à plena realização de todos ou de alguns dos elementos do tipo. Subjetivamente, a tentativa requer não apenas que o sujeito queira os atos objetivamente, mas que realize os atos com consciência de sua perigosidade, mas também que tenha a intenção de prosseguir na sequência dos atos executivos com ânimo de consumar o fato, ou ao menos aceitando, com segurança ou probabilidade, que estes possam dar lugar à consumação. Nesse sentido, pode-se dizer que o tipo de tentativa contém o elemento subjetivo do injusto, que costuma ser denominado resolução de consumar o litígio. Intenção e resolução de consumar o delito que gera o litígio. O dolo necessário à configuração da tentativa deve ser contemporâneo à prática do ato executório, abrangendo a consciência de todos os elementos do tipo, bem como, assim, da relação de causalidade entre a conduta e a ofensa do bem jurídico material. Naturalmente, inexistindo a possibilidade de influência da conduta sobre o resultado, esta não pode configurar ato executório. A consciência completa deve existir no momento da conduta e persistir durante todo o iter criminis, sendo acompanhada da vontade e da capacidade de gerar dano ao objeto da tutela penal.